Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Todos de preto. Temos informações, temos notícias, temos desdobramentos. E aqui, assim, pintou notícia, nós estamos aqui. Estamos aqui para mais uma live, aliás, para mais um vídeo. Por quê? Porque Júlio Casares, o presidente do São Paulo, finalmente falou em entrevista ao André Hernan, nosso companheiro, jornalista. Ficou lá na porta do CT esperando o Casares passar. O Casares passou, ele pegou o Casares lá, levou para um canto e entrevistou o Casares sobre os temas, todos esses 1000 temas que envolvem o São Paulo nos últimos dias. Rogério, DM, preparação para o futuro, fica, não fica, enfim. E aí ele falou muitas coisas, a gente enumerou aqui e vai debater esses temas com vocês e com o Arnaldo. É isso, certo, Arnaldo? É isso, Tironi. A entrevista do Hernan Solerte, repórter na porta do CT, durou cerca de 15 minutos. Tem muita coisa, nenhuma grande novidade, mas, de fato, ele passou pelos temas, digamos, nervosos do São Paulo nos últimos tempos e que eu acho que necessitariam de um esclarecimento mínimo do principal comandante do clube, o presidente. Claro. Não que ele tenha elucidado tudo, mas de qualquer forma ele comentou sobre tudo. E dá para a gente ter algumas pistas sobre o desfecho ou o desenrolar, porque alguns não estão próximos do desfecho ainda, o desenrolar dos temas nevrálgicos do São Paulo hoje em dia, da crise que o São Paulo vive. Primeiro deles, a briga, a confusão lá do Rogério com os jogadores. Ele deu uma minimizada, falou, não, futebol é assim, veja bem, o ambiente no vestiário é sempre assim, mas foi muito menos do que se divulgou e tal. É a palavra do Casares. O que todo mundo publicou é que teve um desentendimento grande ali e os jogadores foram com a diretoria para reclamar do modus operandi do Rogério, mas o Casares deu uma chavada. Não foi bem assim, veja bem, normal, ambiente democrático e por aí vai. Ambiente democrático, mas com hierarquia, né? Isso. Ele, de fato, minimizou o episódio, disse que não foi aquele confronto entre jogadores e treinador. Salientou ali, en passant, a reunião do Rogério com os jogadores, ou dos jogadores com a comissão técnica e direção, de que ele ficou sabendo. E na visão dele existe ali um entendimento hoje de treinador e jogadores depois que eles lavaram a roupa suja. Essa é a compreensão dele do episódio, né? Então, nas respostas, essa foi a primeira, parece não haver crise alguma no São Paulo, né? Mas a gente sabe que tudo depende dos próximos dias, do próximo jogo que está longe e tudo mais, porque a gente, nem ele, convivendo no CT, acho que ele pode ter, de fato, a noção do que será a convivência do dia a dia do Rogério com os jogadores depois desse entreveiro, desse episódio. E aí deriva para a segunda questão perguntada pelo André Hernan. O Rogério Ceni vai ficar? E aí abre aspas para o Júlio Casares. O futebol é dinâmico. Mas não foi a principal aspa, né? Não foi. Ele disse que nunca pensaram em trocar. Nunca pensou em trocar, exatamente. Nunca pensou em trocar a comissão técnica. Em nenhum momento. E ele diz que... porque senão fica o futebol dinâmico, parece uma intenção de trocar. Ele disse que as outras gestões trocaram não sei quantos treinadores, não sei quantos meses. A ideia dele é de continuidade, não citou especificamente, mas em outras entrevistas já tinha citado Palmeiras e Fortaleza, tinha citado especificamente clubes que mantêm o trabalho há muito tempo. E assim, sem ser completamente taxativo, mas bancando do jeito dele o Rogério novamente, ele mostra que é o principal artífice da permanência do Rogério, por alguns pontos. Aí a minha interpretação. Por ter renovado antecipadamente o contrato do Rogério com multa lá atrás, aproveitando um momento bom da temporada, que ele julgou ser um momento também de endossar o treinador,
por ter bancado publicamente o treinador depois daquela derrota para o Internacional que sepultou as chances de Libertadores para o São Paulo, e por colocar nessa entrevista para o Hernan também os atenuantes que justificam a permanência dele, sobretudo a questão das lesões que, na visão dele, prejudicaram o trabalho do Rogério nesse início de temporada. Então, para mim, e além de tudo, isso ele não frisou, mas tem o que o antecessor dele, Leco, fez com o Rogério, que foi demitido lá atrás, o movimento que ele, Casares, fez de chamar o Rogério no mesmo dia que mandou o Crespo embora, a eleição daqui para frente. Então, se o Rogério um dia for sair do São Paulo, em breve, antes do contrato, o último cara a se convencer disso vai ser o Casares. O último de todos. Não só porque ele tem a caneta, não só por causa da caneta, por conta do envolvimento dele com a questão toda. Porque, no fim das contas, essa foi uma grande aposta dele, né? Exato. Tirou o Crespo ali, que tinha ganhado o título, não sei o que e tal, para colocar o Rogério. Como se ele não pudesse deixar passar a oportunidade de ter o Rogério. E tá aí o Rogério há 17 meses, com o trabalho que a gente está vendo. Mas eu concordo com você, ele vai ser o fiador do Rogério até o fim, né? Me parece que até o fim. Aí falou outro ponto relevante, a reformulação no DM. E, de novo, o Casares falou, não, é tudo dentro de uma normalidade, e íamos fazer isso depois do fim do Paulista. Como foi eliminado, fizemos. O que, assim, pode ser o planejamento pode ter sido esse mesmo, mas é claro que ficou a sensação de que foi feito para dar uma resposta diante de tanta contusão. Né? No dia seguinte que vai operar, não sei o que, nos jogadores, anuncia a mudança do Sanches, que vai virar um cara que vai fazer a transição e não sei o que, vai trazer os caras da base. Também nesse ponto ele não falou nada muito diferente do que já havia sido divulgado, não? Nessa questão, ele descreve a reformulação do Refis, do departamento médico, da estrutura de fisioterapia, tudo como se fosse um planejamento faseado de uma melhoria em toda a estrutura do São Paulo, e que essa troca no comando do médico já estava programada, como você disse, para o final do Paulista, e só foi antecipada porque o São Paulo foi eliminado antes, né? E aí, nessa situação toda, ele coloca lá, foi a única entrevista que ele tinha dado, não foi nem entrevista, o único pronunciamento depois da eliminação para a Água Santa foi sobre esse convênio com a USP, com a parte de educação física e medicina, que tem uma questão também de preparação física na cabeça dele. Ele aproveita também nesse momento para dizer das outras funções do José Sanches, lá de coordenador e tal, e aproveita para justificar também, na entrevista para o Hernan, a cirurgia do Galopo na Argentina, que a gente conversou aqui sobre ela, gravamos um vídeo, da preferência de um jogador. É que nem se o paciente escolhesse seu médico que já operou você alguma outra vez, como justificativa do Galopo ter escolhido o antigo cirurgião na Argentina. Aí, Tironi, tudo que é falado nessa questão, departamento médico, preparação, fisiologia, fisioterapia, preparação física, evidentemente existe uma crise ali e ele está tentando lidar como se não existisse a crise, como se fosse algo planejado, estruturado de reforma nesse aspecto. Exatamente. Só para não deixar passar, perguntado também pelo Hernan se a questão das ausências médicas vão fazer o São Paulo ir ao mercado, né? Isso. Contratações. Então, e aí o Casares falou, não esperem grandes contratações. Já contratamos 9, poderá acontecer, e vai acontecer isso, os reforços pontuais de reposição dos machucados, mas ficou claro, talvez seja um recado dos mais claros dessa entrevista, não esperem grandes contratações, porque o São Paulo não vai gastar o dinheiro que não tem nesse momento. Isso ele deixou claro. E aí, Arnaldo, uma questão que, na verdade, ela aparece do meio e mais para o final da entrevista, mas que, no fim das contas, diante desses assuntos todos, que não trouxe nenhuma grande novidade, nenhuma visão diferente, nenhuma coisa muito diferente, a grande questão da entrevista, para mim, no meu olhar,
como o Casares tentou, nessa entrevista, vender a sua principal bandeira da reeleição, que é a tal da reconstrução do clube, o superávit que o time vai ter, que o clube vai ter agora. Então ele bateu nessa tecla muitas e muitas vezes. Veja bem, estamos construindo, o time, vamos apresentar um balanço agora que vai ter um superávit, a dívida do São Paulo vai se transformar numa dívida de 1 ano de receita, que outro clube tem isso no Brasil hoje. Então, porque na verdade, como os resultados esportivos são desastrosos até aqui, né? Embora ele tenha ressaltado o Campeonato Paulista conquistado, mas de resto foram muito ruins os resultados. Ele vai bater nessa tecla do superávit. Essa é a grande bandeira da eleição do Casares. Esse balanço financeiro que vai aparecer agora em abril, em que vai apontar superávit, que na verdade, eu não sei se o balanço vai dar para demonstrar que é um avanço constante, ou se foi obra de quantos caras foram medidos ontem, o ano passado, o Sara, o Antony, tudo que aconteceu, essa convergência de coisas positivas para o São Paulo. Mas a bandeira vai ser essa: o superávit e a reconstrução. Estamos construindo um São Paulo mais forte. Eu acho que a bandeira, exato, a bandeira da reeleição e acaba sendo a única bandeira, porque esportiva não tem. O título paulista ficou ali no caminho, ainda era o comando do Crespo, que ele demitiu depois. Enfim, é essa recuperação financeira do São Paulo, levando em consideração, na visão dele, que ele pegou um clube quase quebrado, naquela coisa da dívida de curto prazo na praça, podendo impedir, inclusive, contratação, transfer ban e o caramba 4. De fato, ele vai capitalizar muito esse superávit, esse balanço favorável, mas que, combinamos com essa conjunção de fatores, vendas, Manchester United, bilheteria, público voltando aos estádios com tudo, e também marketing, conseguiu patrocínios nas camisas e tal, seria óbvio esse superávit, né? Eu acho que não é nada surpreendente, mas, de fato, ele tem o passado recente com aquele vermelho com os números negativos para mostrar que no segundo ano da gestão lá o clube passou a ser superavitário e tudo mais. Mais ou menos como faz o Corinthians também, é bem parecido nessa circunstância. Não tem como ser, no caso do Corinthians e do São Paulo, com as receitas que eles têm hoje, pós-pandemia, ser deficitário. Ainda mais o São Paulo, que ainda consegue vender jogador ou revender jogador, né? O Corinthians nem tanto isso. Mas, enfim, mas é isso mesmo. É a bandeira, e ele sinaliza que, dessa forma, sob o comando dele, saneando um pouco as finanças, o próximo mandato dele, né, que ele está defendendo, viabilize o São Paulo para o futuro. É mais ou menos isso que ele, nas entrelinhas, prega. Né? Basicamente é isso. Então, ele fala dos pontos todos, do Rogério, não é que bancou a permanência do Rogério, mas falou que nunca pensou em demitir o Rogério. Fala da questão do DM como se fosse uma coisa muito natural que aconteceu e é uma mudança, a USP, não sei o quê. E aí foca nas contratações que não serão grandes contratações e foca a entrevista ou o que ele gostaria de passar é o fato de que o São Paulo vai ter um superávit e é como se o São Paulo estivesse dando um passo importante rumo à sua reconstrução. Que é preciso ver se vai acontecer mesmo. O superávit vai acontecer, todo mundo já sabe, mas se esse negócio vai ser constante ou não, daqui até o fim do ano e para o ano que vem, certo? Esse é o grande desafio. Agora, toda essa plataforma extra-campo e o ver o copo cheio, ela depende de uma melhora em campo. Foi com a melhora em campo, no bom momento do São Paulo na temporada passada, que o Casares renovou o contrato do Rogério, e mais, que o Casares conseguiu mudar a reeleição. O estatuto. Exatamente. Conseguiu mudar o estatuto para ter a reeleição. Imediatamente depois da classificação do São Paulo para a final da Copa Sul-Americana. Ou seja, o campo manda, certo? Ele não é que ele grita só, ele manda. Exatamente. Agora, para encerrar, eu acho que a gente tem que colocar, não foi o Casares, foi o. Nós estamos quase boletim diário do São Paulo. Uhum. Tem a questão do posicionamento da torcida independente, que a gente está atento, né? Porque
teve um apoio ao Rogério, ou ao Rogério não, teve um apoio à decisão de manter o Rogério, Certo. mas com algumas ressalvas, e tem uma, digamos, não é uma coisa nova, mas tem uma reivindicação de reunião com as principais lideranças do São Paulo, direção, comissão técnica e jogadores. Vou ler para você rapidinho aqui o que a Independente soltou na rede social dela, para você ter uma ideia do atual estágio. Torcida organizada protesta, o povo rotula de bandidagem. Torcida organizada não protesta, o povo rotula de omissão. Para quem rotula, algumas lembranças que são fatos incontestáveis. A torcida independente é totalmente responsável pelos seus atos. Assumimos nossas posturas, pagamos o preço. Das prisões que já ocorreram a processo de absolvição. Mas e você, blogueiro, youtuber, torcedor do povo? Interrogação. Quando ocorreram protestos, estavam presentes? Olha aí, Tirone, cuidado, hein? É muito fácil dizer façam, bem como é liviano dizer vendidos, quando nunca aparecem. Nosso respeito é comprometimento, e comprometimento é com todo São Paulino que comprou briga da Independente desde 2017. Fizemos diferente de todos os rivais. Torcidas que invadiram, enquadraram, assustaram, tiveram como resultado times na segunda divisão. Nós revolucionamos o conceito. Apoio no momento difícil, mostrar para dirigente incompetente, técnico medíocre, jogador vagabundo o sentimento pelo São Paulo. Fazer eles terem brio e vergonha na cara. Funcionou até aqui. Só não estamos na Série B porque a Independente transformou a torcida gigante, mas que era acomodada, na torcida que conduz. E cada São Paulino que faz parte dessa transformação tem a nossa gratidão e reconhecimento. O que faremos é o que é importante, já está definido. Queremos reunião com a diretoria, comissão técnica e elenco sem ameaça, imposição de conduta ou violência. Queremos apenas diálogo. Lavagem de roupa suja, acertar diferenças em torno do bem comum que é o São Paulo jogando com vontade e comprometimento, mesmo com limitações. Na crise que ainda vivemos, técnica pode faltar, mas não podemos aceitar falta de vontade. Só com união isso será possível. Agora, você que só reclama, viu? Tira essa bunda mole do sofá. Quem falava bunda mole mesmo? Arboleda. Tira essa bunda mole do sofá e faça algo verdadeiramente útil pelo tricolor. O resto aí, viu, Tirone? É videozinho bizarro do YouTube ou torcedor Nutella que não conhece a história da torcida que conduz o time. Entendeu? Resumindo, os caras vão querer conversar lá com a direção, comissão técnica. E a grande questão, você tinha até conversado comigo antes, né? É que da última vez que isso aconteceu, que a Independente foi conversar no CT, que a liderança da Independente, num momento de crise, o Rogério, que estava afastado da torcida, não quis conversar com ela. Isso. Então a Independente conversou com a direção e com alguns jogadores. Lá atrás. Isso mesmo. No início do Rogério. Agora, a coisa é um pouco diferente. A Independente, de fato, não, digamos, passou de limites nas cobranças em nenhum momento. Não invadiu propriedade, não bateu em ninguém, não xingou ninguém nos estádios e apoia o Rogério no estádio inconstitucionalmente, nunca mais vaiou e tal, e estendeu a mão. Eu fico imaginando, primeiro, eu acho completamente legítimo os caras serem recebidos como qualquer líderes de torcidas quaisquer nesse momento de crise, com esse intuito que ele descreve ali. Completamente legítimo. Segundo, quem vai recebê-los? Se a direção, para mim, tem a obrigação de fazê-lo. Se o Rogério estará, se o Rogério conversará, essa, para mim, é uma grande dúvida se dessa vez o Rogério, digamos, aceitará conversar com os líderes do organizado. A questão é que agora o Rogério está mais fragilizado do que nunca. Se ele não for conversar, aí é a demonstração de uma inabilidade realmente da falta atroz, de sensibilidade, né? Ao público. Exatamente. Mas não acho anormal. Conhecendo, sabendo como é o Rogério. Capaz de ele não querer conversar e azedar a relação, que é o fio que sustenta o Rogério dentro do estádio. Como você sempre lembra, Tele Santana, antes de
se firmar completamente foi conversar com líderes das torcidas organizadas do São Paulo lá no início da década de 90. Pois é, mas bom, se o Rogério tiver um mínimo de sensibilidade, de habilidade, ele vai lá e conversa com os caras. É Mas eu não duvido que ele não queira. certo. Eu diria que quase eu acho que ele. Eu diria para se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria que ele não Eu vai acho que dessa querer. vez ele vai conversar. Talvez não Vamos ver. diante de todo mundo, Sim. mas eu acho que ele vai conversar. Afinal, o apoio ao trabalho do Rogério veio basicamente desses caras. Perfeito. A gente sabe aqui nas nossas redes que é basicamente dos caras do estádio. Exatamente. É isso? É isso, meu caro. Bom, a gente não tem nem como prometer o próximo dia, porque tem novidade todo dia. Se tiver, a gente vai trazer para vocês aqui. Traremos. Com vinheta da crise, nos despedimos, hein? Tchau.